A santa paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, glórias a Deus, estamos aqui nesta noite, mais uma vez, glórias a Deus, para nós entrarmos na presença do Deus Altíssimo, glórias a Deus, para aqui estarmos meditando na Tua Santa Palavra, amém? Agora nós estamos aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. São 18 horas e 51 minutos e vamos dar aqui continuidade nesta obra maravilhosa que o Senhor assim confiou em nossas mãos. Eu quero agradecer desde já os meus ouvintes que têm acompanhado esta mensagem da parte de Deus no YouTube, no canal YouTube, no canal Tudo Se Fez Novo, glórias a Deus. Quero agradecer aí os irmãos, as irmãs, que tem aí, que vão assistir esse vídeo, e da qual nós vamos a aprender muito, glórias a Deus, com a palavra do Senhor. Então nós estamos aqui nesta noite maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado, de estarmos falando aqui do livro de Atos, glórias a Deus, e os irmãos e as irmãs estejam acompanhando também. Nós, se não me engano, vamos falar já pela terceira vez sobre o livro de Atos, né? Nós estamos falando o estilo dos novos convertidos, né? O estilo de vida dos novos convertidos, né? Como nós devemos proceder, de que maneira que nós devemos agir, dar os testemunhos que nós somos a luz do mundo, nós somos sal da terra, como nós devemos agir com relação à nossa fé, né, que nós temos em nosso Senhor Jesus, como devemos caminhar. É isso que o Senhor tem comentado em nossos corações para nós meditarmos esse livro de Atos e aprendermos mais com o Senhor. Então, o estilo de vida dos novos convertidos. Se não me engano, estamos a terceira vez que nós estamos já lendo. Eu quero ver se, aleluia, pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor já venha colocar um ponto sobre esse assunto, não é? E, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vamos ler aqui no livro de Atos, nós estamos lendo do Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 47. Mas para nós ganharmos tempo, nós já estávamos lendo a partir do versículo 42, né? Então vamos estar falando aqui, e como eu já havia falado, acompanhe lá no canal no YouTube, no canal Jackson Antônio Alves, Tudo Se Fez Novo, para que está acompanhando, irmão, esta mensagem. Vamos estar lendo aqui com a ajuda de Deus e a dispensação do Espírito Santo, amém? Eu gostaria que todos já estivessem com a Bíblia aberta, né, para nós estarmos acompanhando a leitura. Vamos ler a partir do capítulo 2, a partir do versículo 47. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Glórias a Deus. Nós falamos, irmão, glórias a Deus. Nós estamos falando sobre a importância da perseveração na doutrina dos apóstolos. Nós falamos, irmão, glórias a Deus, é muito importante, né, na perseveração, e que o objetivo agora, a visão do nosso Senhor Jesus, a preocupação, vamos dizer assim, do nosso Deus, ela é fazer com que o verdadeiro objetivo é agora alcançar almas. A visão é salvar almas. Esse é um dom de Deus, nós comentamos, irmão. Tão maravilhoso salvar as almas. Eu fui salvo, você foi salvo, irmão. O Senhor está chamando esta promessa. Desde o início nós falamos, era para todo aquele que
para todos, a promessa era para todos aqueles que se acheguem diante de Deus e abrem o seu coração. Para nós, para os nossos filhos, glórias a Deus, irmão. Então esta misericórdia de Deus que Ele tem nos alcançado, esse pelo poder do sobrenatural do Espírito Santo, irmão. E pois não é diferente dos tempos da igreja, da outrora, da igreja de Atos, da igreja primitiva, assim falamos. Deus é o mesmo de ontem, de eternamente de hoje, e sempre será, né, irmão? Em Hebreus 13, capítulo 13, versículo... Hebreus capítulo 13, versículo 8, glórias a Deus, irmão. E nós falamos aqui sobre essa atividade que é importante, que é fundamental, irmão, para o crescimento da igreja. Eu costumo frisar para o crescimento da igreja, a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós falamos sobre a perseverar na doutrina dos apóstolos. Eles eram incentivados a perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós falamos, irmão, né? Porquanto examinais a Escritura Sagrada, nós falamos em João capítulo 5, versículo 39, porque vos cuidai de ter a vida, porque examinais a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, porque elas testificam de mim mesmo. Temos que lembrar, irmão, que a transformação, formação, ensino, comunhão, sinais, prodígios, crescimento da pessoa toda e da igreja, sobretudo da salvação, é a obra do Espírito Santo. Nós falamos, irmão. Amém? E nós falamos que não podemos ficar de braços cruzados, glórias a Deus. Falamos sobre isso. Sabemos que o Espírito Santo de Deus ele faz parte da nossa vida. É a luz de Deus que habita dentro de nós. É a presença de Deus que habita dentro de nós. Aleluia. Através do ensino da palavra do Senhor, irmão. A presença do Espírito Santo é fundamental. É importante para o crescimento e edificação da igreja. Nós falamos, irmão. Falamos sobre tudo isso. E agora nós vamos falar aqui sobre... falamos glórias a Deus. E agora falamos que precisamos perseverar na comunhão. E uma das mensagens maravilhosas que o Senhor tem colocado para nós, irmão, é o Salmo. Ele compara essa comunhão, essa união de fé, essa unidade entre a igreja, entre os irmãos. O salmista Davi, com alegria, ele buscava o Senhor e cantava com alegria nas festas, o Salmo 133. Quão bom, eu gosto de repetir e frisar, quão bom e suaves que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hebrom, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós falamos muito, isso é muito maravilhoso, irmão. Falamos da união desse salmo, falamos lá que nós somos o óleo precioso, nós somos ungido com óleo da alegria, porque nós buscamos ao Senhor, na presença do Senhor, e quando nós entramos na presença do Senhor, é um prazer, é uma alegria, salmodiar, cantar, louvar, bendizer, ler a sua palavra e ouvir a sua voz, aprendendo, criando sabedoria, e até mesmo o Senhor nos disciplinando, nos corrigindo, irmão, glórias para o nosso bem, nos corrigindo, para nós podermos superar todas as nossas adversidades, todas as opressões, todas as aflições, as lutas, que nos cercam de todos os lados, de todas as formas, irmão, para querer nos desanimar, para querer nos entristecer, nos destruir, irmão. Por isso que o Senhor nos disciplina, por isso que o Senhor nos corrige, irmão, e nos ensina, irmão, porque Ele ama cada um de nós. E nós vimos esse salmo, irmão, é como óleo precioso. Não falamos que os reis,
os sacerdotes como Arão, Davi, eram ungidos com esse óleo, com essa unção, como reis, aqueles homens orientais, até mesmo o sumo sacerdote, para a obra do seu serviço, ele era ungido, descia esse óleo de tamanha proporção que descia sobre a cabeça, sobre as suas barbas e sobre todas as extremidades das suas vestes, das suas orlas. Orna, irmão, glórias a Deus, irmão. Amém. Representava o que? O óleo da alegria, representava alegria. A unção desse óleo, não receber esse óleo, representava luto, irmão. Representava tristeza. Amém, irmão? Glórias a Deus. Então ele era utilizado na cerimônia, irmão. E nós usamos o óleo da alegria, irmão. O Espírito Santo que é derramado sobre os nossos corações para nós participarmos dessa cerimônia maravilhosa, desse culto maravilhoso com alegria, salmodiando o Senhor, cantando e ouvindo a sua palavra, irmão. Amém? Nós somos como o óleo era precioso, assim nós somos preciosos diante dos olhos de Deus, irmão. Amém? Assim, os sacerdotes, os reis, eles recebiam a unção para exercer a sua função, irmão, desse óleo. E nós também, irmão, recebemos a virtude e a graça do Espírito Santo de Deus, essa unção para nós exercermos o nosso ministério. Nós falamos sobre esse salmo, irmão. Eu estou falando que representava isso lá para os homens, irmão, lá na lei mosaica, irmão, no tempo antigo, irmão. Glórias a Deus. Descia esse óleo, irmão. Aleluia. E também era uma forma de se consagrar, irmão. Eles usavam esse óleo, essa unção também, e eles eram considerados purificados, sagrados, irmão. Então nós somos purificados, nós somos santificados, lavados pelo sangue de Cristo, irmão. Glórias nós trazemos para os dias de hoje, irmão. Essa unção espiritual. Antigamente eu usava o óleo da unção sobre o sacerdócio, o rei, porque assim Deus determinava. E hoje nós recebemos o óleo da alegria, do Espírito Santo, irmão. Os montes de Hebron, nós falamos a mesma coisa, né? Era um monte que era diferenciado, era um monte que era considerado pelos judeus sagrado, irmão. E o pico dele, a altitude dele era tão alta que tinha 2.814 metros e todo o cume dele era coberto de neve, de gelo, irmão. Enquanto ao redor desse monte as terras eram de sol, irmão, e verão, irmão, e era localizado no norte de Israel, irmão. Amém? A mesma coisa, o monte de Hebron, glórias a Deus, era terra fértil, ele era diferenciado. Ele era diferenciado, ele era diferente de todos os outros montes, irmão. E nós somos diferentes, nós fazemos a diferença, irmão, porque todos podiam olhar para esse monte diferenciado, glórias a Deus, e ali o gelo, a neve está sobre o seu cume, e apresentava ele se destacava entre os montes, irmão, e em volta dele, irmão, era uma terra fértil, irmão. Porque o próprio neblina do monte, o próprio orvalho do monte o regava toda a extensão em volta dele e ali era produtivo, era fértil a terra. Louvado seja, nós somos assim, irmão. Nós trazemos fertilidade, nós somos férteis, nós somos diferentes, irmão. Glórias a Deus. Abençoa, Maia. E o monte de Hebron a mesma coisa, irmão. Aleluia. Então o óleo descia sobre a barba, derramando em sua cabeça, e descia sobre a sua orla, espalhando-se para toda a sua extremidade da sua orla, mão. Significa que isso era uma unção que abençoava o povo de Israel, irmão. E o povo de Israel podia ser visto por toda a terra, irmão. E assim somos nós, irmão. Ele representava o povo. E significava que o povo, as bênçãos do povo estavam ali. Então, quando com bom que os irmãos vivam união, porque o Senhor determina a bênção e vida para sempre, irmão. A vida de Deus e as bênçãos do povo de Israel estava sobre o povo, irmão. Todos poderiam servir, todos poderiam ver, porque assim
o sacerdote o representava, irmão. O Monte de Hebron, da mesma maneira, glórias a Deus, na maneira que transformava o orvalho e descia do monte e formava rios e ribeirões, irmãos, e desciam sobre toda a extensão do território em volta deles ali, irmão, e desaguava no Rio Jordão, irmão. Toda a sua extensão era fértil, havia vida, porque é onde há água, há vida, irmão. E nós também somos da mesma forma, como o povo representava o sacerdote pelo óleo ungido, óleo da unção, óleo precioso, o óleo com especiarias aromáticas e caro, e representava ali a unção, e todos o povo era abençoado, assim somos nós, assim como o Monte de Hebron também, irmão. As águas saíam e abençoavam toda a extensão da terra. Nós somos, irmão, esse monte, nós somos a bênção, aleluia, que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, para que possa estender, irmão, esta virtude, esta graça, e alcançar almas, alebianá, em volta de em nossa volta, irmão. Que maravilhoso! Para que todos pudessem ver e contemplar essa diferença, esse testemunho, esta obra maravilhosa, irmão, porque ali nós podemos dar virtude, podemos alimentar materialmente e também moralmente espiritual as almas, irmão. Porque sai de nós virtude, irmão. Sai de nós alimento espiritual, irmão. Sai de nós purificação. Sai santificação. Sai alegria. Sai paz. Aleluia, Jesus, maravilhoso. Leme canto niana yalava isto ama e tu cana yalama e tudo isso sai da nossa vida, irmão, porque aleluia, nós somos ungidos com o óleo da alegria, com a virtude e a porção do Espírito Santo, irmão. Então o salmista Davi, ele dá referência sobre esse salmo lindo e maravilhoso, o quanto Deus o desejo de Deus é que nós, irmãos, vivemos em união, vivemos em união, irmão, em unidade da fé. Isso é importante, irmão, eu estar falando, glórias a Deus, irmão. E nós falamos com a comunhão, a unidade de espírito, e observando as ordenanças do nosso Senhor Jesus, adorando-o na beleza da sua santidade, ensinando, instruindo uns aos outros, irmão, com toda a sabedoria, irmão. Nós devemos estar unidos em Cristo, irmão, como Cristo está unido em nós. Ele é um com o Pai e nós somos um com Ele. Ele é um conosco e nós somos um com Ele. A qual nós somos batizados em nome dEle e recebemos a sua graça e o laço de união entre Jesus e entre os irmãos, irmão. Amém? E agora nós vamos falar aqui, glórias a Deus, nós vamos falar agora sobre o partir do pão, irmão. Glórias a Deus. Perseverar também no partir do pão, irmão. Esta é uma das atividades importantes, irmão. Não só a da doutrina dos apóstolos, perseverar, mas não só perseverar na comunhão, mas no repartir do pão, irmão. Irmão, refere-se à Santa Ceia do Senhor, da qual participamos, irmão. Da qual participavam. Ou seja, que participamos os dias, irmão, que estamos lembrando todos os dias da nossa vida, nós trazemos essa recordação, irmão. Então nós participamos dessa ceia, está falando da ceia do Senhor, nós recordamos e lembramos todos os dias, irmão, da nossa vida, e que o Senhor que lhes unificava ainda mais o Espírito na adoração, irmão, glórias a Deus. Os novos convertidos eram incentivados a partir o pão, irmão. A repartir o pão. Essa é uma refeição mais completa e ampla, irmão. A festa do amor, da união, uma refeição de comunhão espiritual, irmão, da igreja primitiva. Pois era uma união de amor entre a igreja, entre os irmãos da igreja, irmão. Glórias a Deus. E nós temos que participar desta ceia do Senhor, irmão. Está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, do 23 e 24. Ai daquele que não participa da mesa do Senhor, do pão, da ceia do Senhor, que representa o seu corpo espiritual, e do vinho, que representa o seu sangue derramado na cruz do Calvário, irmão. Ai daquele que não sentar na mesa e provar da santa ceia do Senhor, não participar da santa ceia do Senhor, irmão. Não terá parte, irmão. Glórias a Deus, porque lá nós vamos sentar nas bodas do Senhor. Amém, irmão? Era importantíssimo
participar, amém? Depois o irmão pode estar lendo em Coríntios, aos Coríntios, amém? Era importante, irmão. E também aqui nós podemos ver não só na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, mas nas orações, irmão. Glórias a Deus. Perseveravam nas orações, irmão. Os novos convertidos eram ensinados na disciplina da oração, irmão. Glórias a Deus. As orações coletivas eram vistas, irmão, como parte essencial do crescimento espiritual da igreja, irmão. Eles oravam em união, irmão. Glórias. No Pentecostes, quando o Senhor, o Espírito visitou todas as almas, eles estavam unidos, irmão, numa só unidade de fé, buscando, orando, irmão. Oração, irmão, é uma maneira de nós comunicarmos com o Senhor, irmão. Aleluia, irmão. Com a oração nós podemos tocar o mundo, irmão. Aleluia. Com a oração nós podemos. Particularmente, eu tive essa experiência, meu irmão, minha irmã, de nós orarmos e o Senhor nos arrebatarmos em espírito, irmão. Sei lá como dizer isso, irmão, mas tenho certeza que nós podemos ir em algum lugar, em alguma parte deste mundo, irmão. Nós podemos ir, não usando as nossas pernas físicas, irmão, não fisicamente lá, mas nós podemos estar em certas partes do mundo, em certos lugares, por meio da oração. Eu já passei por essa experiência, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor, de ter ido em algum lugar, ido naquele lugar que o Senhor me enviou por meio da oração. Eu estive ali e eu vi ali com os olhos da fé, com os olhos do Espírito, e passei sobre aquele lugar. Eu estive sobre aquele lugar, irmão, orando pelos enfermos, irmão. E quando eu me recordo, quando depois de um determinado tempo, eu fui fazer visita, irmão, nesse lugar, para um enfermo no hospital, irmão, e eu entrei dentro daquele hospital e eu percebi, aleluia, que eu já estava ali, irmão, que eu já andei por ali, que eu passei por ali, não só aquela primeira vez, irmão, mas não só aquela primeira vez que eu fui fisicamente, irmão, mas eu sabia que eu já tinha passado por ali em espírito por meio da oração, irmão. Olha que maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não sei eu se fui arrebatado, eu fui arrebatado, irmão. Ele disse que ele foi arrebatado, ele foi arrebatado, irmão. Glórias a Deus. Assim da mesma maneira, irmão. Então, porquanto a oração é importantíssima, irmão, Deus convida você, convida eu, irmão, para nós termos vamos supor, essa disciplina, esse hábito de nós orarmos, irmão. Temos que adquirir o hábito de orar e nunca desanimar, nunca desfalecer, irmão. Sempre perseverar na oração e temos que deixar Deus despertar esse desejo para nós, esse desejo para a igreja. Hoje em dia, irmão, nós participamos dos nossos cultos e não temos, não vemos assim irmãos com esse despertar do dom de oração, irmão, com esse despertar, com esse desejo de orar, irmão. Glórias a Deus, nós temos que orar, irmão, e começando dentro do nosso lar. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Amém. Vamos aqui também falar sobre não só pela oração, mas e em cada um havia temor e muitos prodígios e sinais, irmão. Aleluia! Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. O temor, irmão. Glórias a Deus, irmão. Nós temos que ter o temor. Em cada alma havia temor, irmão. Não era medo, não era terror, irmão. De medo, de terror, mas sim de reverência, meu, de amor. De se posicionar diante da presença de Deus. Porque os sinais eram sobrenaturais, eram reais e visíveis, irmão. Isso trazia para tal edificação, tal adoração, tal reverência para nós, irmão, de sabermos que tem um Deus que tem se manifestado com poder e glória sobre as nossas vidas, irmão. Não jamais nós podemos desrespeitar o Senhor com palavras, com mau comportamento, com atitude, irmão. Amém? Os judeus na sinagoga tinham reverência na presença de Deus, de sentimentos e de admiração e de instintivo temor que sobrevém diante de manifestações, irmão.
Até hoje, irmão, nos dias de hoje, os judeus têm esse temor, irmão, pois era uma união de sentimentos, irmão, de admiração e de instintivo temor que sobrevém diante das manifestações improvisas e sobrenaturais, irmão. Olha que maravilhoso. Isso causava esse temor, esta fé em nosso coração. Os evangelhos apontam frequentemente a esse sentimento como o primeiro efeito dos milagres de Jesus, irmão. Isso trazia para nós, irmão, os sinais, os prodígios. O povo ficava, nós podemos ver na igreja de Atos, ficavam atônitos, ficavam perplexos de ver as maravilhas e o poderio, os sinais, os prodígios, as maravilhas, irmão. Isso causava um grande temor em nosso coração, irmão. Portanto, a igreja hoje, irmão, tem que respeitar, tem que ter reverência, irmão. Hoje nós não vemos mais, desculpe falar, os nossos irmãos com esse temor, irmão. Muitas vezes entram dentro da igreja e começam a conversar, começam a tirar a comunhão, mesmo embaixo, acaba atrapalhando, irmão. Sendo que, em primeiro lugar, nós já temos que entrar em santificação, em oração e, o mais importante, em reverência, em temor, irmão, em comunhão com Deus, irmão. Não se vê mais isso na igreja. Muitos entram com a mente, estão com o pé dentro da igreja, mas o pensamento lá fora, irmão. Isso acaba atrapalhando, irmão, e até acaba desrespeitando ao Senhor, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Atrapalhando quem quer ter esse temor, essa reverência, irmão. Então, principalmente os jovens, irmão, muitos já não têm, glórias a Deus, irmão, fazem a obra do Senhor de qualquer forma, né? De qualquer forma. Não é isso, irmão, glórias a Deus. Nós temos que ter, entram com chupando bala, outros com mascando chiclete. Nós vemos muito isso, irmão, mas cadê o temor, cadê a reverência? Sabemos que é ali que o Senhor está operando sobre nós, no meio do nosso povo, está derramando as suas bênçãos, os seus sinais, e nós muitas vezes, aleluia, irmão, ele é o motivo, irmão, de nós termos esse temor, o sentimento, sentimento de união, sentimento de admiração, sentimento de olhar os feitos e as maravilhas e os sinais da cura feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Glória, aleluia, irmão. Então, porque eram feitos muitos prodígios, sinais, irmão, por intermédio dos apóstolos. Olha que maravilhoso. Pois muitas maravilhas e sinais eram concedidas aos apóstolos pelo Senhor Jesus para validar a condição de ministros, embaixadores ordenados por Deus, e para comprovar a veracidade do testemunho, irmão, deles. A veracidade do testemunho deles, irmão. Amém? Objetivando o estabelecimento da igreja primitiva, irmão. Ou seja, para que o povo cresça dentro da igreja, para que haja crescimento, irmão, para que o Senhor venha acrescentar, para que o Senhor venha acrescentar dia a dia as almas que iam sendo salvas, irmão. Amém? Isso, irmão, se nós não tivermos esse temor, irmão, essa reverência, esse respeito com a palavra do Senhor, com a obra do Senhor e com o Senhor, essa reverência com Deus, nós estamos desrespeitando também aqueles ministros, os embaixadores que estão lá, irmão, representando o povo, irmão, ali, levando a mensagem do Senhor, ensinando o povo. Então isso é importante, irmão, para o crescimento da igreja. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, fala que como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando seu testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha que maravilhoso, irmão. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, o que será de nós se nós negligenciarmos essa salvação, essa grande salvação, essa dádiva, esse dom que Deus nos concede, meu irmão, se nós não levarmos a sério, irmão? Nós vamos dissipar as ovelhas, irmão. Nós vamos dar mau testemunho lá dentro da nossa igreja, irmão, em unidade de fé, juntamente com os irmãos, com o corpo de Cristo, irmão. Glória, por isso que é importante, irmão, glórias a Deus, irmão,
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não podemos levar de qualquer maneira a obra do Senhor, irmão. É sério. Nós temos que ter esse temor, essa reverência, pois cresciam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e havia em cada alma temor, irmão. Muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Glórias a Deus, irmão. Amém, irmão? Agora também ele fala aqui que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, versículo 44, irmão. Estavam todos juntos, irmão. Olha que importante, a união, a unidade, irmão. O companheirismo, irmão, glórias a Deus. Naqueles tempos, no início da igreja, parava o quê, irmão? O povo era muito perseguido, irmão. No ar o perigo da perseguição. Eles eram perseguidos, eles eram mortos. Eles tinham que se esconder em caverna, tinham que se esconder em becos, tinham que se esconder, aleluia, em lugares secretos, irmão, porque a perseguição dos incrédulos, irmão, e dos soldados romanos, irmão, da autoridade do governo romano era muito truculenta, irmão. Amém? Das autoridades, irmão. Isso contribuía para que a comunidade se unisse mais e mais, irmão, e aprendesse a depender de Deus, somente de Deus, irmão, pois cada um ajudava o outro em todas as necessidades, irmão. Estavam ali para estender o braço um para o outro. Hoje em dia, não, irmão, nós não vemos isso, irmão. Estavam juntos, não, irmão. Hoje nós não vemos mais essa preocupação entre os irmãos, essa união, aleluia, já essa preocupação em servir o outro irmão, nessa comunhão, né? Nós temos que ter, irmão. Porque isso tinha tudo em comum, irmão. Quando nós se preocupamos com os nossos irmãos, estamos juntos. Quando uma pessoa está junto com o outro, é porque se preocupa, irmão. Amém? E tem tudo em comum, irmão. Né? Muitos hoje em dia não se importam mais com o que o irmão está passando, o que o vizinho está passando, o que outra pessoa está passando, né, irmão? Não importa, aconteceu com ele, o problema é dele, irmão. Se ele está sendo perseguido, o problema é dele. Se ele está enfrentando as adversidades, se ele está enfrentando problema, enfermidade, problema dentro do lar, uma briga entre os familiares, ou muitas vezes um filho que está hospitalizado, precisando de ajuda, ou passando necessidade material, moralmente espiritual, e nós não se importamos, estamos juntos, irmão. O que seria então da nossa igreja, irmão? Glórias a Deus, e eles tinham isso tudo em comum, irmão. E eles tinham tudo em comum, irmão, com isso. Porque sabendo que o outro estava junto e tinha necessidade, a disposição, por ter a noção, irmão, de que eles tinham tudo em comum, irmão. Vamos ler aqui. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, irmão. Todos que creram, irmão. Olha aqui que o amor, a unidade da fé, o amor em nosso Senhor Jesus, a salvação, a restauração, pelo poder renovador, regenerador e transformador, causa em nós, irmão. O que estavam juntos, irmão. Eles creram na mesma fé, na mesmo espírito, irmão. Eles estavam lá e creram. Por quê, irmão? Porque a disposição de distribuição dos bens na igreja primitiva eram feitas entre todos, segundo a necessidade de cada um, irmão. E quando uma carência física ou espiritual chegava ao conhecimento da igreja, a ação era realizada para que o problema fosse resolvido, irmão. Amém? Chegava até lá para que o problema fosse resolvido. Tratava-se de benevolência, irmão, espontânea e voluntária, como resultado da verdadeira compreensão do amor de Deus. Resultado do amor de Deus, o poder do Espírito Santo, irmão. E não de uma comunidade forçada, isso é de comunismo, irmão. Jamais, irmão. Por quê? Porque vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha que maravilhoso! Por isso que eles se preocupavam em estar sempre juntos, irmão. Amém? Era dessa maneira, para que pudesse resolver o problema de outra pessoa, fosse resolvido. E todos tinham em comum, irmão. E não se tratava de um comunismo forçado, isso é comunismo, irmão. Não. Atendiam-se mutuamente no tocante às necessidades materiais, irmão. Amém? O amor e a generosidade tomava os corações daqueles que eram aqueles que eram mais favorecidos, tinham um pouco mais de renda, muito mais poder aquisitivo, e voluntariamente ajudavam os menos desfavoráveis, irmão. Os ricos ajudavam os pobres, irmão. Olha que maravilhoso, irmão. Por quê? Porque a generosidade, o amor, amém?
aleluia, Jesus, a compreensão de que a qual esse amor, de maneira espontânea, o Espírito Santo tocava no coração de maneira espontânea, irmão, ele voluntariamente eles ajudavam, irmão. Agora, hoje em dia, irmão, glórias a Deus, não vemos nada, muitas vezes não vemos, né, irmão, essas atitudes hoje em dia, irmão. E com essa ação voluntária do primitivo, favorecia de forma generosa o carisma, havia abundância e todos tinham tudo em comum, irmão, por causa dessa carisma, desse amor, dessa comunhão, irmão, estavam todos juntos, irmão, amém? E tinham tudo em comum, irmão, amém? Versículo 45, vendiam suas propriedades e bens distribuindo para todos, eles eram benevolentes de livre e espontânea vontade, irmão, como resultado da verdadeira compreensão do amor de Deus, como nós falamos, depositada